Então, o que a gente vai falar? Quase como sempre, a gente vai falar sobre alimentação, sobre hábitos e sobre emagrecimento. E tudo isso com a conexão do que a gente pensa é aquilo que a gente aplica. E o que a gente aplica é o que a gente tem de resultado. Então, qual que é o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje? Você é o que você come? Nossa, isso todo mundo já ouviu em algum momento da vida, não é verdade? Mas o que essa pergunta quer dizer? Você sabe do que você se alimenta? E você sabe que o que você alimenta o seu corpo vai ser o que ele vai ter de matéria-prima para se formar? Então, essa sequência de pensamentos que a gente tem que se lembrar quando a gente responde aquela pergunta, você é o que você come? Todo mundo fala que sim. Mas o que eu estou querendo dizer? Que aquilo que eu como vai se transformar sim naquilo que eu sou, vai se transformar naquilo que o meu corpo vai se tornar. Então, vamos parar um pouquinho para pensar do que a gente está formando o nosso corpo? Que tipo de alimento hoje forma o nosso corpo? Qual que é a prioridade da tua escolha hoje para o teu corpo? E também pensar em algumas dicas práticas para você que está querendo emagrecer e para você que está querendo mudar os seus hábitos. É legal a gente lembrar que mudança de hábito é tipo uma maratona. Como que é o preparo de um maratonista? Ele sai correndo o máximo que ele consegue no começo, com muita força? Provavelmente não, porque ele não vai chegar até o final, a gente sabe disso. Então, o que o maratonista tem que quem quer emagrecer tem em comum? A corrida? Às vezes sim, mas não. Tem uma coisa mais conectada ainda, que é um modelo de pensamento. É o jeito que eu penso, é o jeito que um e o outro estão pensando o objetivo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O jeito que a gente pensa a mudança vai determinar se a gente vai conseguir chegar no resultado ou não. Mudança de hábito é maratona, então use colocar cada vez mais coisas simples no teu cotidiano que você consiga hoje fazer, se comprometa com aquilo que você consegue fazer e a partir desse comprometimento simples, a gente vai introduzindo novas práticas. Isso é maratona, isso é mudança de hábito. Então, o que a gente pode colocar hoje em prática de uma maneira bem simples, que é por conhecimento, para a gente praticar mais ações saudáveis. E essas ações saudáveis também vão ajudar a gente a emagrecer. Então vamos lá. Jeitos centrais para reeducar seus hábitos, para reeducar sua mente, para reeducação alimentar. Bom, central por quê? Porque dali deriva tanta coisa que a gente aplica no dia a dia, tanta coisa que a gente olha no consultório, que a gente precisa trabalhar, que trabalha no Mente Leve, que é qualidade, quantidade e frequência. Quando eu penso em alimentação, eu penso em qualidade da alimentação, quantidade de alimentação e a frequência que eu como esses alimentos. Então, se eu como alimentos de boa qualidade, uma quantidade equilibrada para mim, na frequência alta, bom, eu faço bastante do que é saudável, eu viro saudável, meu corpo é saudável. Vamos pensar com outras palavrinhas. Bom, se eu como alimentos leves, qualidade leve, uma quantidade equilibrada e leve, uma frequência, numa frequência alta, o que eu vou ter? Quanto mais eu faço, mais eu tenho de resultado. Eu vou ser mais leve, eu emagreço mais. Essa é a ideia. Então vamos começar a entender o que então é qualidade. Qualidade, na prática, é o que eu devo comer, o que eu estou colocando no meu prato, o que eu estou colocando no meu dia a dia, tá? Pensa agora no mais geral possível, tá bom? A gente tem um monte de exceções, toda vez que a gente entra em alimentação vai ter 1 milhão de situações diferentes e momentos diferentes que a gente escolhe coisas diferentes. Mas vamos pensar numa média, a gente está falando de hábito. O que é um hábito? É algo que eu pratico com frequência. E eu pratico de uma maneira, às vezes, até automática, inconsciente. Então, dá uma pensada, como você tem se alimentado nas últimas, 3 semanas, 2 semanas, 1 mês. Tenta bater uma foto mental agora e vamos seguindo. Quero começar a falar de qualidade com você, te perguntando, qual é o prato mais saudável desse que você está vendo aqui em cima? Se você é meu paciente, você reconhece seu prato. Qual delas você diria que é a foto do prato mais saudável? Por quê?
você escolheu isso? Ou por que você está com a intenção de escolher um desses? Muito possivelmente porque você tem uma crença na tua cabeça que diz, isso é mais saudável, aquilo é menos saudável, então esse é o prato mais saudável. Não existe um prato mais saudável, existe uma situação, uma frequência, uma situação, uma pessoa, né? Mas a provocação é para chegar nessa questão. Existe um jeito de escolher o que é mais saudável? Existe. Existe algum jeito de escolher a melhor qualidade? Existe. E existem vários, na verdade, não é um só, não. O que eu vou propor hoje tem muito a ver com o que o Guia Alimentar Brasileiro propõe, que é a base de todo o trabalho de alimentação e reeducação alimentar que eu faço, está lá dentro. Inclusive tem no meu site, se você for lá, Todos contra a Obesidade, tem um link direto para o guia. Eu indico super você fazer isso, entrar lá, pegar o PDF. São 146 páginas de um trabalho belíssimo, que eu acredito que todo mundo deveria, de certa maneira, se conectar. Ele não é feito para profissional só, ele é feito pelo Ministério da Saúde para você. Para que você consiga entender e seja mais saudável e emagreça no teu dia a dia. Então, assim, nada do que eu estou te falando aqui, que eu vou te falar aqui, é novidade ou vem da minha cabeça. O que eu estou fazendo? Estou te propondo um jeito mais didático para entender, tá? Então eu vou trazer 5 palavrinhas novas para você qualificar teus alimentos, tá? Então são 5 palavrinhas que vão te ajudar a escolher os alimentos mais saudáveis para você, tá? Estou tentando ser o mais didática e intuitiva possível nessas palavras para te ajudar no dia a dia, porque esse é o objetivo, tá? Então vamos pensar. E eu faço a pergunta, né? Começo com a pergunta: como escolher alimentos de melhor qualidade? Vamos pensar o seguinte, qual que é o critério principal, que é o que o guia traz intuitivamente ali? Bom, se eu quero ser saudável, significa que eu vou usar do meu corpo o melhor que ele tem. Isso significa que eu estou pegando a minha natureza e estou dispondo para mim o melhor que ela tem a me oferecer. Natureza, natural. O que a gente come? A gente come alimentos naturais também no nosso dia a dia. A gente é um animal, a gente é um bicho, esse bicho precisa de nutrientes. Onde ele vai encontrar com maior facilidade, com maior afinidade? Aquilo que é mais natural. Então, a primeira categoria de alimentos saudáveis são os naturais. E aí, o que é um alimento natural? Jeito simples de colocar dentro da cabeça, que é para aprender o conceito. Salada, fruta, castanha, carnes. Natural que vem da natureza, o que ela me trouxe. Peixes, ovos, leite, tudo isso é natural. Nem todos a gente come dessa maneira crua que a natureza deu, mas são todos ingredientes naturais. Faz sentido? Muitos deles eu consigo comer in natura mesmo. Só vou lavar, tirar uma parte não comestível, né? A gente tira a casca, esse tipo de coisa. Uma banana, descasco e como. Mas eu não tô mudando nenhuma característica. O arroz é natural. Eu perco qualidade quando eu cozinho, por exemplo, um arroz? Não. Você não vai perder a qualidade, mas você está começando a processar esse alimento. Então, esse primeiro início de processamento traz uma mudança da característica desse arroz. Ele não deixa de ser saudável. E é por isso que eu chamo de alimentos mais saudáveis, vou chamar aqui os alimentos mais saudáveis de naturais e leves, que são aqueles que a gente come in natura mesmo e aqueles minimamente processados. A gente cozinhou e fez alguma coisa, tá? Então, os naturais e leves são alimentos mais saudáveis, de melhor categoria que a gente tem. Então, quando que eu indico, quando que a gente conversa, quando seria legal você colocar isso na tua rotina, no teu hábito? Todos os dias. Isso sendo a base da tua alimentação, isso vai ser a base do que teu corpo é feito. E ele está acostumado com isso, né? Tem mais de 10 mil anos que a gente come alguns alimentos que a gente ainda tem hoje. Então, teu corpo sabe muito bem, teu DNA sabe muito bem como processar, fazer enzima, fazer a digestão, absorção, equilíbrio. A gente não precisa se preocupar com nada disso. Só comer alimentos naturais e leves. Nosso corpo faz o resto do trabalho. Quantas vezes eu preciso fazer isso? Tantas vezes quanto você conseguir, num dia, numa semana, num mês, no ano, para sempre. Essa é uma técnica de escolher o alimento mais saudável que você pode levar para o resto da vida, porque isso não vai mudar. Porque provavelmente nossa biologia não vai mudar. Entende? Não vai ter nenhum programa de televisão para te deixar... Isso não vai mudar. Natural e leve é o mais saudável. Quantas vezes por dia? Várias vezes por dia. Eu vou falar um pouco melhor sobre cada uma dessas categorias em vídeos separados, tá? Pra gente poder aprofundar mais. Mas agora eu quero apresentar para você uma visão geral. Então, naturais e leves, numa visão geral, são os melhores todos os dias, várias vezes por dia.